E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex e hoje a gente vai continuar a nossa saga de videoaulas sobre Game Maker Studio. Hoje a gente vai começar as nossas aulas de programação, então a gente vai aprender um pouco sobre GML, que é a Game Maker Language, a linguagem oficial do Game Maker Studio. Ela está oficialmente disponível somente para esse software, tá? Então é uma linguagem proprietária. Você pode até encontrar ela em outros programas, mas não de modo oficial. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho de variáveis, arrays ou vetores, né? Depende da literatura que você está acostumado, e constantes. As nossas aulas agora, a partir dessa aula de agora, né? A gente vai usar um material auxiliar. Vai ser um slide, né, que eu vou usar para auxiliar a gente a entender alguns conceitos por trás do que a gente está aprendendo, certo? Então vamos começar com o nosso primeiro item, que é variável. O que é uma variável, né? A variável é um identificador, né, que pode possuir um valor. Pode ser um texto, um número, pode ser um valor quebrado, né, um número quebrado. E basicamente são esses dois tipos de valores que a gente vai guardar: texto e número. Então vamos aqui para o básico, o que são variáveis, né? E vamos aprender a declarar uma variável. Aqui no identificador é o nome da variável que a gente vai usar. Aqui no caso a gente tem moedas, né? E ela segue a mesma regra que a gente usa para os recursos. A gente pode usar letras maiúsculas e minúsculas. A gente não pode usar acento e nem C cedilha, nem símbolos, né? A gente não pode começar o identificador com números, mas a gente pode usar depois da primeira letra, a gente pode usar quantos números a gente quiser. A gente não pode também usar um nome que está sendo usado por um recurso. Por exemplo, lá na outra aula eu coloquei SPR inimigo, enemy, né? Ou SPR player. Eu não poderia colocar aqui porque já é um nome reservado para o recurso. E a gente também pode atribuir um recurso a uma variável, mas isso a gente vai ver mais para frente, certo? Depois de a gente ter dado o nome, né, para a nossa variável, a gente tem que colocar o sinal de atribuição. O sinal de atribuição é o igual. Depois de ter colocado o sinal de atribuição, que é o igual, a gente vai dar o valor. Aqui no caso a gente colocou moedas igual a 100. Então, as moedas vão ser igual a 100. É bem lógico, bem simples de entender. Certo? Então, depois que a gente entendeu o que é atribuição, o que é valor, o que é identificador, a gente vai aprender mais algumas coisinhas. A nomenclatura, né? Eu tinha falado o que podia e o que não podia, e aqui tem alguns exemplos. Aqui moedas, que eu já tinha usado, tá correto. Aqui, armas. Por que tá errado? Começa com um número. Não pode começar com número, ok? Então, por isso que tá errado. Vida, underline, né? Vida, underline. As variáveis podem começar com underline. É o único símbolo que é permitido para a gente usar. Item 05. O número está no final, né? Depois da primeira letra, então está correto. Underline maçãs. Tem acento, não pode. E o C cedilha. Então está errado. SPR arm. Não pode porque é nome de recurso. Quando é um recurso, ele fica com o nome na cor vermelha, meio rosa, tá vendo? Aqui embaixo a gente tem random igual a 10. Random é uma função. Quando é uma função ou script, ela fica dessa cor laranja, então a gente também não pode usar. Random é uma função que já vem no Game Maker Studio. Para a gente ver quais que são as funções que já
já tem no Game Maker Studio, a gente tem que vir aqui, ó. Cadê? Scripts, né? Se você vem no menu Script, Show Built-in Functions. Aí vai ter a lista de todas as funções que o Game Maker tem internamente, certo? Para as variáveis também existem variáveis já dentro, ó. Show Built-in Variables. Tem várias, né? A gente vai olhando algumas durante as aulas, principalmente as dos objetos, né? Mas por enquanto vamos deixar aqui. É só para você saber que tem nomes reservados, né? Que você não pode usar nos seus identificador de variável. Próximo passo. Existem dois tipos de variáveis, como eu falei lá no começo. Numérica, né? Que é do tipo double internamente, né? Isso aqui é uma informação importante, mas só se você quiser saber a fundo, né, o que é double, eu vou deixar um link na descrição sobre os tipos internos de variáveis, porque o Game Maker só trata dois tipos, mas existem vários, tá? Então é bom vocês darem uma olhadinha nos links que eu vou deixar na descrição para entender um pouquinho melhor sobre tipos de variáveis. No Game Maker você não precisa se preocupar, são só dois tipos, o double e o string, que é de texto. Mas primeiro vamos aqui. Numérico, né? A gente tem o para valores inteiros, 95, e valores quebrados. Lembrando que a gente tem que usar ponto quando a gente quer falar 6,3, não é 6,3, é 6,3. Aqui embaixo também. 9,55. A gente usa o ponto, porque o vírgula a gente usa para argumentos de funções e scripts. Então não é recomendado, né? Também nem vai funcionar. O segundo tipo de variável é a variável do tipo texto, string. A string é o seguinte, você pode dar o valor dela aqui, entre aspas simples, né? Ou aspas duplas. Aí você coloca o texto dentro da variável. Certinho? Então, passando dessa parte, a gente tem as operações matemáticas. As operações matemáticas são bem simples. Você já aprendeu na escola como que funciona. Aqui talvez seja novidade, talvez os símbolos, mas eu creio que também não, porque na calculadora do computador é assim que são os símbolos de cada operação. A gente tem aqui, ó, de novidade, adição, moedas mais igual a 1. Isso aqui vai fazer o seguinte, ele vai pegar o valor moedas e acrescentar 1. Ele não vai ser igual a 1. Por exemplo, se a moeda já for 55, por exemplo, depois que adicionar 1, ela vai ser 56. Então, a gente tem essa novidade aqui que é a atribuição relativa. Quando é só o igual, é atribuição absoluta. Então, isso aqui é muito importante. Ele vai atribuir relativamente o valor. Então, se moedas tinham um valor anterior, ele vai acrescentar. E um porém muito importante aqui. Caso você não tenha declarado, né, inicializado lá a variável com algum valor e tentar adicionar, vai acontecer um erro, porque ela não existe. Então não tem nenhum valor prévio aqui para somar. Como que vai somar uma coisa com outra coisa, sendo que essa primeira coisa não existe? Então não vai funcionar. Aqui a gente tem a veloc, que dá mais 0,2. Ou seja, vai pegar o valor de veloc e somar com 0,2. Se fosse 1, aqui ia ficar 1,2. Aqui a gente tem a veloc2, que é igual a uma variável que já existe, no caso a veloc. Se a gente usar o exemplo de que ela era 1,2, vai ser 1,2 mais 2, que dá 3,2.
Então é muito simples de entender, porque você aprende também lá na escola encontrar o x, encontrar o y, é a mesma forma. Você também pode usar parênteses para separar as operações e segue aquela mesma regrinha. Os que estão mais internos, né, os parênteses mais internos são resolvidos primeiro e depois os mais externos, certo? Subtração é a mesma linha, o que muda é o sinal também. Ó, não tem muito mistério, né? É a mesma coisa que a adição, só que para menos. Mas tranquilo. Aqui multiplicação. No multiplicação também é a mesma coisa. Se tivesse que bônus igual a 2 vezes 5, seria 2 vezes 5 igual a 10. Então é muito simples. Olha aqui, triplo é igual a bônus. Se o bônus fosse igual a 10, por exemplo, 10 vezes 3 igual a 30. Então, muito simples também. O adendo só vai ficar pela divisão. Se a gente estiver dividindo demais o valor, ele vai chegar a um limite. Então, por exemplo, se você tentar dividir aqui por 0, ele vai causar erro, porque é impossível. Então você tem que tomar cuidado com o que está na direita da barra. Com o que está na direita da barra. Você tem que ter muito cuidado para ele não ser 0. Porque se ele for 0 durante o seu jogo, ele vai abortar e vai fechar o jogo, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Próximo. Concatenação de strings, né? Junções de palavras ou frases. A gente vai entender como que junta string com string e string com número. São formas diferentes de juntar. Aqui é o seguinte, não tem esse mais aqui, tá? Finge que ele não existe. Tá, a gente declarou uma variável nome com o valor Joseph e uma variável sob de sobrenome, né, com o valor Houston. Então temos duas palavras aqui. Aqui no completo a gente soma as duas, coloca nome mais sob, que vai dar Joseph Houston, mas sem espaço. A gente não colocou espaço aqui, então ele vai juntar o que está aqui. Vai ficar tudo uma coisa só. Joseph Houston, tudo junto, vai ficar bem estranho. Então a gente também pode colocar valores avulsos assim, ó. A gente pode colocar aqui na variável comp, por exemplo, nome, que é Joseph, mais espaço, mais sob, que é Houston, e vai dar esse resultado aqui, Joseph Houston. Certo? É muito simples de entender. Você pode somar quantos você quiser. Somar é concatenar, tá? É o mesmo significado. Concatenar e somar. Aqui, strings com números, né? Aí a coisa já muda um pouquinho, já fica um pouco mais complicadinha. Vamos aqui inicializar o John, né? Colocar o nome igual a John e moedas igual a 100. Então, moedas é do tipo numérico e John é do tipo string. E aqui a gente declara um tipo txt, né? Uma variável txt. E nela a gente atribui o nome, né? John, mais espaço possui, mais string moedas. Aqui que está o segredo. A gente tem que usar uma função para converter o valor moedas em strings, porque senão vai dar erro, porque ele é um valor diferente, são tipos diferentes. Então, quando as moedas saírem aqui do string, né, o retorno, ele vai sair com aspas duplas ou simples, tanto faz. Ele vai sair com isso aqui para poder concatenar com o resto das palavras e variáveis que estão aqui. Então, no final a gente vai ter esse resultado que está aqui. John possui 100 moedas. Mas é o seguinte, tem um porémzinho aqui. Se, por exemplo, você tem
um textão enorme aqui, abre aspas, né? Coloca um textão, fecha aspas e colocar mais moedas. Vai funcionar, mas é só no caso de uma só, de uma variável, e você não tem mais uma soma depois, ela se no final ou no começo. Mas não é muito bom você usar porque na multiplataforma pode dar algum problema. Então você sempre usa essa função string e converte a variável que era do valor numérico em string. Certinho? Próximo. Aqui a gente tem os arrays ou vetores. Os arrays ou vetores, eles usam índices. E qual é a novidade, né? A novidade são esses colchetes aqui, né? E o número dentro. O número dentro é o índice. Ele sempre vai começar do zero, certo? E nunca vai ser negativo. Esse índice aqui, ele vai do zero para frente. E sempre números inteiros. Não tentem colocar números quebrados aqui que vai dar erro, certo? Então, qual que é a vantagem? A gente pode usar o mesmo nome de identificador e apenas mudar o índice. Então, ó, por exemplo, eu coloquei nomes, posição 0, né? O índice 0 vai ser Joseph. Na posição 1 vai ser John. Na posição 2 vai ser Robert. Então é o seguinte, cada posição aqui que a gente vai colocando, ele vai atribuindo, você pode ir atribuindo um valor, certo? Então, a facilidade é o seguinte, eu vou explicar com uma variável que eu criei aqui, que é o meu índice. A variável meu índice tem o valor 1. Aí a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, segundo. Eu declarei outra variável e coloquei o valor nomes com o índice meu índice. O meu índice equivale a 1. Então ele vai pegar o valor de nomes índice 1, que é o John. Então o segundo vai ter o valor de John. É muito simples. Agora o terceiro. O terceiro vai ter o valor de nomes, posição 2. Quem está na posição 2? O Robert. É muito simples, é como se fosse uma lista. A array 1D, né, que é de uma dimensão só, ela é como se fosse uma lista. Então esse aqui é muito simplesinho de entender. Mas tem o seguinte, as arrays aqui no Game Maker, elas são autorredimensionadas. Então você não vai ter problema em, por exemplo, ir colocando sequencialmente, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde que você dê um valor para elas. Se, por exemplo, eu tentasse aqui colocar no segundo nomes, abre os colchetes, né? E colocasse 8. Eu não tenho nenhum valor inicializado na posição 8, então vai dar erro. Então você tem que ter bastante cuidado na hora de usar os arrays, porque se você não tiver nenhum valor nessa posição inicializado, né, ele vai dar erro porque realmente não existe. Certinho? Então, os arrays também ele pode ter 2 ou 3 dimensões. O que significa isso? Eles podem ter 2 ou 3 índices. Na de um índice só, 1D, que é uma dimensão, é como se fosse uma lista, um embaixo do outro, certo? Na de 2 dimensões, é como se fosse uma tabela do Excel. Você tem uma linha e uma coluna. Na de 3 dimensões, é como se fosse um bloco de caixas, vamos dizer assim, né? Imagina um pallet cheio de caixas, né? Tanto na horizontal quanto na vertical e também para o fundo, né, de profundidade. Então é como se fossem o cubo Rubik, por exemplo, um bloquinho atrás do outro. É como se fosse também uma lista de tabelas, né? Você tem um índice aqui no começo e várias tabelas seguindo depois por trás. É bastante útil para você criar ficha de RPG, né, para os jogos de RPG. É bastante útil mesmo. E a de 2 dimensões é bastante útil para você criar inventário.
E também útil para você criar aqui, como no exemplo que eu fiz aqui, texto multilinguagem. Por exemplo, aqui nesse primeiro índice são as linhas e no segundo são as colunas. Então na linha 0, posição 0, eu coloquei o texto começar o jogo. Então na coluna 0 só vai ter informação em relação a isso, referenciada a isso. Então na segunda linha vai mudar de linguagem, vai ser em inglês, Start the Game. E na segunda, né, no índice 2, vai ser Empezar a partida. Então a gente pode usar esse artifício para criar os nossos meios de traduzir o jogo, né? Então aqui você poderia usar uma variável, né, aqui dentro do índice e colocar a linguagem atual. A linguagem atual, se for 0, vai ser português. Se for 1, vai ser inglês. Se for 2, vai ser espanhol. Certo? A de 3 dimensões você raramente vai usar. A não ser que no exemplo que eu citei, né, que é muito mais simples você trabalhar com fichas de RPG, né? Cada personagem tem uma ficha. Aí você, por exemplo, no primeiro índice é o índice do personagem, no segundo é o atributo, né, do personagem, e no terceiro é o valor desse atributo, certo? Então, tranquilo. Arrays e vetores são muito simples de entender também, desde que você entenda os limites, né, dos tamanhos, né, e tenha a noção de como separar aqui cada componente, certo? Aqui a gente tem o seguinte, a gente vai aprender sobre escopo de variável. A variável ela é válida de várias maneiras diferentes. Tem a global, tem a local e tem a temporária. Então agora a gente vai para o Game Maker para aprender tudo isso que a gente colocar em prática, tudo isso que a gente aprendeu agora. Vamos lá para o Game Maker. Eu vou criar alguma coisinha genérica aqui para a gente já ir começando. SPR Enemy. Vou carregar um sprite de um inimigo aqui, só para a gente brincar um pouco. Vou criar um objeto Enemy. Vou atribuir ele uma sprite. Vou criar uma room, né? RM level. Vou diminuir um pouco o tamanho dela porque está muito grande para trabalhar. Eu só quero fazer um negócio simples, né? Vou colocar aqui um background todo branco. Certo. E aqui eu vou encher de inimigo na tela. Certo. Agora a gente vai aplicar um pouco do que a gente aprendeu lá nos slides, certo? A gente vai criar algumas variáveis, vamos criar alguns vetores para a gente entender como funciona esse sistema de variáveis. Eu tinha explicado, né, na aula de objetos e instâncias, né, como que funciona mais ou menos, né, em resumo, os eventos. O evento create ele acontece toda vez que o objeto é criado. O objeto é criado em diversas situações. Ele pode ser criado, por exemplo, o tiro. Ele é criado só na hora que o personagem atira. Aqui no caso, o objeto enemy ele está sendo criado pela room. E na onde que a gente vê isso? A gente vê aqui, ó, nesse ícone aqui. E a gente vê a ordem que eles são criados, ó, objeto enemy, e pode selecionar ele lá e ele vai mudando, ó, tá vendo? Isso aqui é muito importante para a gente entender a ordem dos eventos. Então, já no começo do jogo ele vai executar o create uma vez, cada um deles. Ó, o create do primeiro,
segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, certo? Depois eles vão executar o step. Deixa eu voltar lá e mostrar o step. Aqui, o evento step ele ocorre 30 vezes por segundo, porque a gente configurou a ROM padrão. Aqui, ó, são 30 frames por segundo. Então o step vai ocorrer 30 frames por segundo. Ele vai ocorrer o tempo todo enquanto o objeto ainda existir. O mesmo vale para o draw. Então vamos voltar lá na room e entender aqui. Durante o jogo, começou a room, ele vai executar o create para todo mundo. Nessa sequência, ó, na sequência que está aqui. Para todo mundo ele vai executar o create. Depois ele vai executar para todo mundo o step. E depois ele vai executar para todo mundo o draw. Isso em um step só, em um frame só. E num segundo são 30. Então toda vez ele vai ficar repetindo isso. O step, né, no caso. A cada frame ele vai repetir o step e o draw. Toda vez, para todos, mas nessa sequência aqui. No caso de um objeto que for criado depois, ele vai ser colocado na última posição aqui, certo? Então vamos voltar, já que a gente entendeu o que é cada evento, a gente vai declarar as nossas variáveis. Onde a gente declara? No create. Geralmente é no create, mas você pode declarar em todos os outros eventos. Mas só que é o seguinte, no create, como ele acontece uma vez, por exemplo, a gente declarou a variável vida, vida igual a 100. Ele só foi atribuído uma vez, 100 no começo da vida do objeto. Se a gente colocasse no step, o tempo todo ele ia ficar atribuindo 100, 100, 100, 100, 30 vezes por segundo. Então, não compensa. Aqui a gente só vai fazer modificações na variável. E aqui também. Mas aqui serve mais para desenho no draw, certo? Então vamos colocar aqui uma variável vida igual a 100. Essa daqui é uma variável local para o objeto no valor 100. E aqui no step vamos colocar para diminuir essa vida. Vida menos igual 0.1. Então ele vai acontecer isso aqui 30 vezes por segundo. Fica bem claro isso na sua cabeça. 30 vezes por segundo enquanto o objeto existir. Depois que ele é destruído, isso aqui cessa, entendeu? Aqui no draw, como a gente vai saber que está tirando vida, né? A gente vai ter que desenhar um valor na tela. Mas como a gente tem um probleminha aqui, que é o seguinte: quando a gente atribui o evento draw, o que estava sendo desenhado automaticamente na sprite é parado. Ele fica invisível porque ele entende que a gente vai personalizar o desenho. Então a gente tem que desenhar a sprite de novo. Para desenhar a sprite de novo, a gente usa essa função draw self, certo? Então ela vai desenhar nas mesmas características que estava antes. Então tranquilo. Aqui a gente vai colocar draw text. Draw text é uma função que desenha um texto. X, né, na posição X do objeto. X é uma variável incorporada, né, que guarda a posição do objeto, e Y também. E aqui no Y a gente vai colocar menos 30. Então a posição do objeto no Y, né, no eixo Y, menos 30 que é para cima. Então o texto vai ficar em cima da cabeça de cada inimigo. E aqui a gente vai colocar, vou colocar só diretão, vida, sem converter. Lembra que eu tinha falado de converter? Se a gente for usar só um valor, só não tem problema, porque aqui, ó, você pode ver na descrição da função, ele recebe uma string e a gente está colocando uma variável de valor real, que é numérica. Então é perigoso a gente deixar assim. O certo é a gente colocar a função string
para converter ela para string, certo? Então agora a gente vai ver o que está acontecendo na nossa room. O certo é ali ir diminuindo 0.1 constantemente, né? Vamos lá, tá compilando. Já abriu lá, ó. Já apareceu lá, ó. Cada um tá com a sua vida e ela tá diminuindo. Olha lá. Mas não parece, né, que cada um tem sua vida, né? Porque é o mesmo valor. Eu coloquei menos 0.1, então vale para todo mundo. Então vamos fazer um negocinho diferente. Para saber que essa vida aqui é local. Ela é para cada instância do objeto. A gente vai cancelar isso aqui, né? Que está reduzindo 0.1. E a gente vai adicionar um evento do mouse aqui. Um evento do mouse. Left button ou left precede. Aqui as diferenças você vai entender em umas aulas separadas, mas eu posso falar o seguinte. Left button é se você clicar e permanecer, né, em cima do objeto. Aqui é left precede, é só o clique. Left release é quando você solta, mas isso em cima do objeto. E aqui tem, ó, se você ficar com o mouse em cima do objeto, se você tirar o mouse em cima do objeto. Isso aqui é global, ou não, é o mouse, você rodar a rodinha para cima ou para baixo em cima do objeto. E aqui tem o global, que não quer dizer que precisa estar em cima do objeto, são as mesmas funções, os mesmos eventos, né? Só que de uma maneira geral, não precisa estar em cima do objeto. Então aqui eu vou usar esse aqui, que é só o clique. A gente vai dar um código aqui, menos 10. Então a cada clique que eu dar em cima do inimigo, ele vai reduzir 10 de vida, mas não de todo mundo, é de cada um, porque é uma variável local. Ó, lá reduziu até 30, 50, cada um tem a sua. Esse é o contexto, né, o escopo de variável local. Ela começa com um objeto, né, com a instância de objeto, e termina com ele, que nem eu mostrei aqui, ó. O objeto são essas bolas verdes, né, que são dentro do jogo. Cada bola verde é uma instância, vamos simplificar aqui, né? Então, o local acontece e morre com ele, né? Isso eu declarei uma vida, né? Para ele, é só para ele. No caso de uma variável global, que eu já vou explicar, ela vale para o jogo inteiro. Ela é única no caso, ela não tem réplica. Se eu tivesse criado uma variável vida global, por exemplo, ela ia reduzir na hora que eu clicasse, ela ia reduzir de todo mundo. Então a gente vai ver isso agora. Vamos transformar essa variável local em global. É só adicionar esse prefixo aqui. Lembrando que se tiver duas variáveis, né, chamadas vida, você precisa diferenciar. Então não são as mesmas variáveis, mas vai dar conflito porque tem o mesmo nome. Então você tem que ter cuidado. Dê nomes diferentes para variáveis globais e locais. Então a gente vai mudar aqui em todas. No clique do mouse e também no desenho. Certo, agora a gente vai testar o jogo. Só para vocês verem a diferença que é de um contexto local para um contexto global. Olha, todo mundo está com 100, que nem daquela hora, só que agora, quando eu clico, diminui de todo mundo. Mas não é porque diminui de todo mundo, porque todo mundo está referenciando a mesma variável, que é uma variável global.
ela serve para todo mundo. Então, o que a gente pode tirar disso? Que o global ele serve para, por exemplo, dificuldade do jogo, que é uma coisa global. Fácil, médio, difícil, e vai ficar para o jogo todo. Configuração de jogo também pode ser resolução. Por exemplo, se você tem um player só, uma vida do player, a magia, que é só de um player só, o single player, então você pode usar variável global para simplificar. E, por exemplo, para referenciar de outros objetos. Porque a variável local, ela depende de um acesso especial quando você, por exemplo, se esse inimigo aqui quer reduzir a vida desse outro inimigo, tem um acesso especial que ele tem que fazer para tirar a vida desse inimigo, quando é local, né? Então a gente vai aprender isso numa aula separada, que vai ser acessando variáveis de outros contextos. Mas tranquilo, a gente aqui aprendeu o contexto global e o contexto local. Então vamos tirar o global tudo de novo e vamos aprender o que é variável temporária. A variável temporária ela é usada em casos bem específicos, ou quando você quer poupar processamento ou quer simplificar a visão do seu código, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e criar var1 igual a 500 dividido por 2 mais 30 e mais não, vou colocar menos 3. Vamos dizer que aqui eu vou ter 3 valores desse, né? 3 variáveis, var 3, var 2, var 3, e só muda um valor aqui, ó. Mas esse aqui repete. Então o computador vai ter que calcular tudo isso aqui 3 vezes seguida, sendo que é a mesma coisa. Então a gente pode criar uma variável local de evento. Ela vai começar nesse evento e vai terminar nesse evento. Se a gente chamar ela em outro lugar, não vai funcionar porque ela vai estar só aqui dentro desse pedaço de código. Por exemplo, eu vou vir aqui, eu uso o nome especial var, que é o nome especial que a gente usa para essas variáveis temporárias. Coloco aqui value igual essa parte que repete, né? Certo, essa parte que repete. E agora a gente vem aqui e troca value menos 3, value menos 2 e value menos 1. Isso vai fazer poupar o processamento do computador, porque ele só calculou isso uma vez em vez de 3. Então essa é uma das aplicações, né, da variável temporária, da variável de evento. Mas, por exemplo, eu criei aqui, vocês viram no create value. Se eu vir aqui no mouse que a gente colocou e colocar, por exemplo, value igual a 5, isso vai dar um erro, ó. A gente vai tentar executar só para ver, porque a variável ela tá lá no create, ela só vai servir para o create, ela não vai servir para outros eventos. Não deu erro porque ele fez o seguinte: como ela foi deletada de lá e o nome já não está sendo mais usado, aqui é uma variável local. Aqui vai ser um value, né, valor 5, é um novo valor criado, mas ele não se refere àquele local que a gente criou lá. Se a gente quisesse criar aqui também nesse evento outra variável temporária, a gente também podia. Certo? Esse value aqui, acabou esse código, ele desocupa a memória e deixa de existir. Ele começou aqui nessa linha 3 e na linha 7, depois que ele terminou de ser usado, ele já é descartado. Então esses são os 3 tipos de escopo das variáveis: o global,
que vale para o jogo todo, né? Todo mundo vai se referenciar do mesmo jeito para a variável, que nem eu fiz com a vida lá. No local, cada um vai ter o seu, cada instância do objeto vai ter o seu, e a temporária, cada evento vai ter a sua. Começou o evento, você declarou, no final do evento ela deixa de existir. Certinho? Então, aqui só para a gente repassar de novo, o create ocorre apenas uma vez na criação do objeto. Eu já mostrei lá na ROM qual que é na room, né, qual que é a ordem de criação, quantas vezes são executado cada evento. O step repete enquanto o objeto existir, e o draw também. E eles seguem essa sequência aqui. O create vem primeiro, depois vem o step e por último o draw. Certo? Então a gente tem mais um item para a gente olhar, que são as constantes, e que é o mais simples e a gente vai ver bem rápido. As constantes são o que? O próprio nome já diz, é um valor que não vai mudar, é um valor que vai permanecer o mesmo durante todo o jogo. E que tipo de valor a gente pode querer assim? A gente pode usar uma variável, mas aí vai do seu uso, né? Se você quiser usar uma variável, você usa. Mas, por exemplo, para simplificar, as cores no padrão do Game Maker já tem várias constantes. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu apagar esse aqui. Por exemplo, eu quero uma cor ser red. É uma constante que já vem com o Game Maker. Para a gente olhar isso, a gente também vem aqui no Scripts, Show Constants. Tem inúmeras, ó, tem muitas. Tem muitas. Olha lá o C, ó. C Silver, C Tilt, C Red, C Purple, C White, C Yellow. Tem várias cores aqui, pré-definidas. Cada uma tem um valor. É um valor numérico. Cada uma tem um valor numérico constante, que simboliza uma cor. Se a gente quiser criar uma cor personalizada, com um valor personalizado, a gente também pode. E aí a gente vai lá e cria uma constante. Não, onde que é isso? Vocês viram eu abrindo, mas eu não falei onde que é. Você vem na pastinha macros, né? Vem aqui na default, clica insert, dá o nome da sua constante. Eu vou colocar aqui o pi. O pi vale 3.1415 ou 1415 e alguns quebradinhos lá, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Eu só lembro os 4 primeiros dígitos após a casa decimal. Certo, eu dou OK. Ah tá, o pi já existe aqui, então eu vou colocar pi novo. O pi já existe no Game Maker, eu esqueci de falar. Então eu posso vir aqui e colocar uma variável nova, pi novo, e ele já vai ficar com a cor até diferente, porque ele é uma constante que a gente definiu. Então, no mais é isso, é muito simples. Você pode ir lá, colocar um valor de texto também, você pode colocar fórmulas, né, diferentes cálculos, né, mas também você é livre para usar uma variável no lugar também. É só para caso de fim de organização mesmo. Se você quiser usar, você usa. Então a gente está chegando ao fim dessa nossa aula extensa, né? É extensa porque a gente tem que explicar parte a parte do como que funciona, né? Qualquer dúvida vocês venham aqui no comentário e que eu vou tentar responder o mais breve possível. Se vocês estão gostando desse formato também, vocês podem deixar aí embaixo um elogio, uma sugestão também para mudar, né? Porque a gente precisa de um feedback, né, para saber se está indo tudo certo. E é isso, pessoal. A gente vai continuar essa nossa saga, né, de videoaulas e nesse ritmo de aprender programação. Pode ser que as aulas vão ficar um pouquinho longas, mas a gente vai aprender tudo com detalhes, né? O máximo de detalhes que a gente conseguir. Então, por enquanto, é isso. Grande abraço a todos vocês e
Falou!